Quando você entra em um site que lista as 10 mortes mais tristes de One Piece, e 6 delas Bora são lá, de personagens rapidão. que morreram antes do Chapéu de Palha chegarem na ilha em questão, tipo Hiluluke, Belmério, Oden, Rosinante. Cara, eu acho que a única morte de One Piece relevante foi a do Ace, né? Tipo, e a do Barba Branca. Eu acho. Que são as únicas que eu ouço falar. Enquanto em Naruto morre uma caralhada de gente. E, tipo, menos na guerra, né? Na guerra é só o Neji. Mas, assim, é interessante isso. Porque, ao mesmo tempo que morre bastante em One Piece, eu não sinto isso. Claro que eu sou um leigo de One Piece falando, tá? Eu sou leigo de One Piece. Eu não vi tudo de One Piece. Não saí de Alabasta até agora. Tô travado em Alabasta desde 2011, por aí. Então, tipo assim, minha percepção, isso é totalmente opinião, tá? Totalmente opinião. Não taquem pedras em mim. É porque eu realmente não me lembro. E também vi muito pouco. Oden. Oden morreu? Obrigado. Não sabia, não. Mary tá vivo pra morrer? Não é aquele barco? Não morreu um povinho, o ano. Eu não sei. Eu só tô dizendo do que eu ouço por aí. O que eu ouço por aí é Ace, Barba Branca e acho que só, né? Não sei, acho que é isso. Ninguém na tripulação morreu em mais de 1000 capítulos. Então, tipo, já fica por aí, tá ligado? Quando o elenco principal é muito protegido, já fico com o pé atrás e já me dá preguiça. Do outro lado do muro, nós temos Jujutsu, que mata a torto e a rodo. Mas ainda assim ele mata de uma forma boa. Então, tipo, lógico que são propostas completamente diferentes. Lógico que são estilos completamente diferentes. Lógico que... não é porque uma obra mata que a outra não mata e uma é melhor que a outra. Não, também não é por aí. Mas eu acho que ativa um pouco a questão da suspensão da descrença, né? Que aí você já fica tipo, ai, não vai morrer, ele vai ganhar. O Zoro vai solar de novo, o Zoro vai ganhar ali. Qual que é o melhor personagem de todos? O Zoro! Por quê? Porque ele sola, mano. O Zoro sola, bicho. O Zoro sola, confia, ele vai ganhar mais uma. Então, tipo, eu fico com uma preguiça fudida. Rime e tal. E uma dessas mortes é de um barco. Você sabe que tem algo muito estranho aqui. O Eiichiro Exatamente. Ah, ele vai falar disso? Pô, ele vai falar exatamente disso? Oda tem uma forma particular de retratar a morte que incomoda muito Caralho, ele vai falar exatamente disso, que legal. Foi na cagada, foi só porque ele falou de morte ali no comecinho, mas eu não sabia que o vídeo inteiro, esse é o maior problema. algumas Legal. pessoas e para outras é até normal. Vamos falar basicamente sobre isso no vídeo de hoje. Eiichiro Oda, assim como qualquer outro ser humano no mundo, é falho, ele não é perfeito em seu trabalho, até porque basicamente ninguém é. Então tentar argumentar que o Oda não pode estar errado, ou você não pode criticar a forma como o Oda conta a história, porque ele é um profissional, One Piece é o mangá mais vendido do mundo. O maior argumento que eu já ouvi falar é tipo, você tá criticando... Tipo, no meu caso era o Kishimoto, né? O Kishimoto e o Isayama, que eram os que eu mais pegava no pé. Então, tipo assim, a galera falando, você tá criticando o Kishimoto, faz melhor! Faz melhor! Eu faço! Aqui! Melhor! Eu faço! Tipo assim, bicho, é aquilo, tudo que eu não gosto em One Piece, Naruto e nas obras que eu leio, tá aqui. Hey! Tô brincando, não é melhor que Naruto, óbvio. Que tem pontos que uma coisa é melhor que a outra. Óbvio. Que tem coisas que eu consigo fazer melhor que o Kishimoto, até porque casos e casos, tem coisas que o Kishimoto faz melhor que eu, casos e casos, e me colocar num patamar assim pra falar que eu sou melhor que ele é sacanagem. Mas tipo, óbvio que o One Piece ganha de Naruto em algumas coisas, o Bleach ganha de Naruto em outras, Naruto ganha de Bleach em outras. E assim vai, tá ligado? E assim vai. Mas a galera puxa muito o argumento do vai lá e faz melhor. O ad hominem fudido do... mas ele é o melhor mangaka do mundo. Mas ele é o top 1. Mas ele vendeu 400 bilhões de exemplares. É cada argumento assim que você fica tipo, tá, vamos lá. Se popularidade fosse mérito de qualidade, o Felipe Neto seria o melhor em qualidade. Ele não é, a gente sabe que ele não é, tá? Então, tipo assim, cuidado com os axiomas que você tenta puxar, com as verdades irrefutáveis dos argumentos, porque essa parada é a parada mais pica que tem, cara. É um peru, é literalmente, cara, é um saco. E aí é foda. Eu entendo completamente o argumento do Aizen aqui, exatamente isso, eu concordo 100%. Vamos ver de novo. Errado, ou você não pode criticar a forma como o Oda conta a história, porque ele é um profissional, One Piece é o mangá mais vendido do mundo. Todo mundo
Eu nem tinha visto o One Piece mais vendido do mundo. Cara, você usar esses argumentinhos de você não pode criticar. Você pode criticar, desde que seja uma crítica que faça sentido, uma crítica coerente. O foda é que a galera faz umas críticas muito bunda também, tá? Então, tipo assim, você fala, não, que Naruto é ruim porque não explorou todos os clãs possíveis. Bicho, não tem como explorar todos os clãs. Não tem como, é impossível, não dá, tá ligado? Ele coloca uma coisa ou outra na história lá, explora e vapo. Nem tudo tá lá pra ser dissecado 200%, tá? Então, tipo assim, também falta bom senso por parte da galera. Barra não gostou faz melhor não é exatamente um bom argumento. Ele usou não gostou faz melhor. Exatamente, nossa, como eu odeio esse argumento, porque eu fui lá e fiz. Não melhor, mas eu fui lá e fiz, tá ligado? E você que usa esse argumento, vai lá e faz melhor, você fez? Você tentou fazer? Você tenta apontar críticas e falar, ó, aqui eu não gostei por causa disso, disso e disso. Porque narrativamente, pelo que eu estudei, isso e isso não faz sentido. Tá ligado? Você cria um canal de conteúdo pra falar sobre essas coisas e dar a cara a tapa? Não! Então você não tem moral nenhuma de criticar a crítica do amiguinho. Tipo, cara, é foda. É foda. Porque quando a pessoa vai lá e faz uma crítica, a galera cai em cima. Quando a pessoa vai lá e faz uma crítica coerente, a galera vai falar, faz melhor então. Isso é pica, isso é foda. Isso é realmente difícil, tá? O nível argumentativo da galera é muito baixo. E a galera muitas vezes só defende uma coisa por apelo emocional, o que é bem triste, né? Imagina todo mundo que joga um jogo não tem direito de opinar porque não sabe sobre fazer um jogo, exatamente. E mesmo assim, quando outras pessoas vão lá e tentam fazer melhor, as pessoas estão cagando. Sabe? Livro, comic brasileira, HQ, tudo. Alguém faz um canal de crítica pra fazer esse tipo de coisa, vai lá desde pequeno, erra, porque todo mundo vai errar no caminho de criar um canal e fazer crítica construtiva, mas é complicado. Não confundam. Eu não acho que o maior problema na forma como Oda escreve a história está na falta de mortes. Está na morte falsa. Por um lado, funciona bem para criar suspense no público, mas quando a ideia fica manjada, perde completamente a graça. Vamos pegar dois exemplos. O Ace e o Pell. Um tem uma morte fake, que é o Pell, e o outro tem uma morte verdadeira, que é o Ace. Verdadeira até o momento. A não morte de Pell é basicamente inexplicável. O Crocodile tinha escondido em Alabasta uma bomba, segundo ele, capaz de destruir a cidade. Então ela vai explodir quando o Pell então a pega e detona ela, queima a roupa no ar. Uma explosão gigantesca. Ok, o Pell se sacrificou, que triste. Até aí tudo bem. Ficou claro que se alguém fosse fazer algo do tipo, seria o Pell. Mas aí ele volta absolutamente sem motivo nenhum, além de, pois é, deu tudo certo, eu consegui escapar da explosão. O Pell não voltou aleijado, sem o braço, sem as pernas ou coisa do tipo. Ele voltou inteiraço, só com uma cicatriz no corpo que não afeta em nada o personagem, basicamente. Mas óbvio também que ele teve que ficar um tempo no hospital, até porque se ele não ficasse um tempo no hospital ia ser muito sem noção. Um boato criado por fãs é que o Oda não o matou, porque na época em que Alabasta estava sendo publicado, o 11 de setembro havia acontecido bem recentemente. Então mostrar alguém sendo morto por uma bomba poderia ser muito insensível da parte do Oda. A questão é que não existe absolutamente nenhuma fala que apoie essa ideia. Nenhuma entrevista, página do mangá, comentário do Facebook, coisa tipo, basicamente, alguém saiu falando isso por aí e atribuiu esse fato como motivo da não morte do Pell, mas absolutamente não existe nada que sustente essa hipótese. O plot twist da morte falsa funciona? Bom, funciona. O problema é apenas a quantidade de vezes que o autor pode usar, porque inicialmente ele pode preparar o seu público o tempo todo pra pensar que toda morte vai ser fake, até ele de fato lançar uma morte real, e todo mundo vai acreditar e tal. Só que só dá pra fazer isso uma vez ou duas no máximo, porque o público não é imbecil. Agora falando do Ace, existem algumas formas como a morte pode ser confirmada no mundo de One Piece, geralmente funcionando de três formas. Uma, nós sabemos que quando um usuário de Akuma no Mi morre, sua fruta dá respawn. Então quando vemos um personagem com a fruta do Absalom ou com a fruta do Ace, sabemos que os respectivos antigos usuários estão mortos. Mesmo... Ah, entendi, é confirmado aí a morte. Legal, cara. É tipo uma biju. que implicitamente falando, já que nós não vimos o Absalom ser morto exatamente. 2, pela fala do narrador, já que em One Piece o narrador é um ser onisciente que não mente pro leitor, pelo menos eu não lembro de nenhuma mentira contada por ele até o momento, a gente já tá no capítulo 1041. O narrador costuma ser uma fonte extremamente confiável dentro do mangá. E 3, se o momento exato da morte ou um cadáver sem vida for mostrado explicitamente, o que aconteceu com personagens como Ace, Barba Branca e Kuina. Nós vemos claramente o corpo da Kuina ali morto, apesar de existirem teorias que não era ela e blá blá blá. Em One Piece, pra uma morte ser verdadeira... Nossa, tem teoria de tudo, né, cara? Isso aí me lembra até a morte do Izuna do Naruto, que ele tava literalmente lá assim, morto também, sem os olhos, a galera, não, é um Kagebushi. E ironicamente veio a ser o Kagebushi e o plot do Madara, com o Izanami, né, Izanagi, quer dizer, e tudo mais. Nossa,
Doideira, doideira. Tem que fazer pelo menos uma das 3 coisas a seguir. Afetar diretamente um personagem, como a Bell-Mera afeta Nami, a Queen afeta o Zoro, o Tom afeta o Frank, o Ace afeta o Luffy, e por aí em diante. 2. Afetar a história / desenvolver um enredo, como a morte do Barba Branca, abrindo espaço nos Yonkous. Ou 3. Explorando um tema, como a morte do Fish Tiger, a parada do racismo e tal. Curiosidade, na versão da 4Kids, a Bell-Mera nunca é morta, ela na verdade é trancada em um calabouço pelo Arlong. Mas foda-se, né? Esses são problemas da censura. Mas continuando. A morte do Ace se encaixa muito no ponto 1, pois afeta diretamente o personagem do Luffy. E sua morte é definitivamente confirmada quando vemos a disputa em Dressrosa por sua fruta. No mangá de One Piece, o capítulo 573 fecha com Ace tendo seu peito atravessado por Akainu. E acredite ou não, na época, algumas pessoas achavam que o personagem não havia morrido. Não porque elas não achavam que o golpe foi grave, claramente foi grave, até porque o peito do maluco foi atravessado, mas como o Oda sempre dava o bait da morte falsa, então o Ace daria um jeito de voltar à vida. Uma característica peculiar da escrita do Oda quando se trata de mortes é que ele é completamente arbitrário em estabelecer se seus personagens vão ou não vão morrer. Perfurar o peito do Luffy não mata, uma bomba não mata Pell, um raio não mata um velho, mas isso mata Ace. Inclusive... É engraçado, né? Tipo, até hoje pra mim é bizarro como o Luffy não morreu pro Crocodile. Aquilo lá, cara... Quando eu vi pela primeira vez, eu falei, acabou. Acabou One Piece. Foi inclusive por isso que eu parei em Alabasta. Eu falei, não, acabou. Acabou, não tem como, não tem porquê, não tem desculpa. O cara foi atravessado por um gancho. Por um cara que, porra, podia só secar ele por inteiro e acabou, saca? Acabou o anime ali. Não tem nenhum motivo plausível pra eu ver ele ganhando. Não tem. Não tem como. Também não tem até hoje motivo plausível pro Crocodile, na minha cabeça, não ter desenvolvido um hack desde aquela época, tá? Pra mim, naquela época, ele já deveria ter hack. Faria sentido pela história dele, que ele era um herói e tudo mais, ele tem uma baita ambição também, então, tipo assim... Pra mim, ele só não tinha hack porque ele não tinha pensado ainda, né? O autor não tinha pensado ainda. E o Kishimoto também faz isso direto. Mas é interessante, é interessante. Uma bomba capaz de varrer a cidade não mata o Pell, mas uma dinamite mata o Pedro. Pra Oda, a morte deve ser capaz de avançar significativamente na história e o personagem deve ser capaz de ter sua vontade herdada por outro. Ou seja, mesmo que o personagem tenha morrido, o seu papel na história não acabou, como visto muito no personagem do Ace e do Barba Branca. O Ace não serve só pra inspirar o Luffy a continuar, ele abre espaço pra volta do Sabo e torna o personagem do terceiro irmão mais relevante pra história. O Ace é quem faz a primeira conexão entre Jinbei e Luffy, e ele tem um papel importante no passado em um ano, além do óbvio fato dele ser filho do rei dos piratas. Já o Barba Branca rejuvenesceu a paixão dos piratas ao confirmar a existência do One Piece. Sua morte serviu para inspirar os atuais piratas e criar novos piratas. Além de que ele é fundamental para o crescimento em poder do personagem do Teach, que não só adiciona mistério ao mundo de One Piece, afinal ele tem 2 Akumas no Mi agora, como cria um personagem que vai contra os ideais da família que Newgate tinha. O meu problema é que muito do sentimento de perda e de tensão é retirado porque o Oda já usou e abusou dessa parada das mortes falsas. Vamos recapitular as falsas mortes que o Oda colocou em One Piece somente até o momento em que o Ace morre de verdade. 1. O mordomo da Kaia. Ele é cortado pelo Kuro e aparece livre, leve e solto depois. O Igaran, em Whiskey Peak, ele é explodido. Não faço ideia. O Dory, em Little Garden, ele toma um headshot. Eu já falei isso aí pra um amigo meu, que inclusive vai cortar o vídeo aqui agora, mas tipo assim... Não parece que cada nome de arco de One Piece é um nome em inglês tirado da bunda? Tipo, o cara só fez algum nome... Tipo, eu sempre falo... Ah, você não tá ligado naquele arco, o Bucket Fingers de One Piece? Não, o arco Bucket Fingers, que eles vão pra ilha de Shibboleths. Lá eles encontram a fruta do Tico Tico no Mi. O Tico Tico no Mi, irmão. O cara, o usuário do Tico Tico no Mi com o hack do armamento, sei lá que porra isso significa, estava lá e ele tinha um poliglife, um quadriglife de uma log pose. One Piece. Isso é One Piece. No arco de Bucket Fingers. Tudo isso no arco de Bucket Fingers. Onde o próximo Mugiwara... Mugiwara? É Nakama, não sei. Onde o próximo vai entrar e ele vai ser um faxineiro da tripulação. Faxineiro da tripulação. Usuário da Tico Tico no Mi. Com hack do mantimento. Existe isso? Deve ter algum hack aí. Hack do mantimento. Pra mim isso é One Piece. Aí eu fico com preguiça de ver, mas é por aí, essa é a minha visão. Não, o arco de Fig's Plaggers, o arco de Bucket Fingers. Explosivo. O Pell, uma bomba provavelmente, sei lá, tipo, nuclear, explode do lado dele. O pai da Connis, ele leva um El Thor do Enel. E ele é um cara velho, e como ele não é um lutador. A família do Frank, eles estão declarados mortos pela marinha, mas eles voltam. O Bon Clay, ele é morto por Magellan. Na verdade, morto não, ele é cercado pelo Magellan,
que diz até, tipo, fale suas últimas palavras. Você pensa, beleza, ele vai matar o Bon Clay. Não, ele não matou. Ele sobrevive depois. E o Spandan. No mangá não vemos a sua espinha sendo partida como no anime, mas ele é bem fudido pela Robin. O que todas essas mortes fakes ocasionam, pelo menos em mim, é um fraco investimento emocional quando um personagem se depara com a morte de verdade. Porque você nem ao menos sabe se ele tá morto mesmo. Por que diabos eu sentiria pena do Pedro se eu não faço a menor ideia se ele morreu? Sério, por mais que o Pedro seja um consenso de morte, eu não me espantaria se o Oda desse um jeito de fazer ele voltar à vida. Não faço a menor ideia de quem é Pedro. Tem um cara chamado Pedro em One Piece. Pedro! O nome do cara é Pedro. Pedro, não! O Pedro foi explodido. Parece que algum amigo meu morreu, mano. Leiga na lista mão. Total. Esse vídeo aqui é totalmente leigo. Eu sou leigaço. Eu sou leigaço de One Piece. Nossa! Pense num cara leigo. Eu. De One Piece, eu. Sim, eu sou que nem o Linkzinho Naruto. Sou eu com One Piece. Total. Na verdade, depois da falsa morte do Kinemon, simplesmente porque o LoL não grudou o corpo dele, eu não tenho mais qualquer tipo de sentimento que eu possa ter caso o Kinemon realmente venha a morrer. Tipo, foda-se, como é que eu vou saber se ele tá morto mesmo? Vai ser, tipo, uma total indiferença da minha parte. Porque é assim que o Oda sempre faz, basicamente. Manter personagens como o Pell e o pai da Condes não agregam em nada pra história. Ele faz a morte fake com personagens secundários quando a história dele já está basicamente terminada. Então, se eles sobreviverem ou não, no final não significa nada, exceto em fazer a história ficar pior, no sentido de lógica. Eu já vi o argumento de que o Oda não mata esses personagens secundários e finge a morte deles, porque matá-los ou não agregaria em nada. Então por que diabos você mataria um personagem? Aí eu inverto a pergunta, por que diabos você fingiria a morte de um personagem? Algumas pessoas criam suposições para justificar cada uma das mortes falsas. A de Pell, por exemplo, é justificada porque os falcões são animais muito rápidos quando estão em mergulho, e o Pell só jogou a bomba pra cima e depois caiu, por isso ele conseguiu escapar. Mas não há absolutamente nenhum painel do mangá que justifica isso. Na verdade, nenhum painel dá indício de que esse sequer era o plano do Pell. A forma como ele sobe de olhos fechados, falando que ele é o protetor de Alabasta, na verdade deixa induzido que ele pretendia se explodir junto com a bomba, levando ela o mais próximo possível para não ferir mais ninguém. Mas a intenção do Oda era realmente fazer com que o Pell mergulhasse para se livrar da bomba. Por que ele não deixou isso claro? Por que ele não deu indícios? Simplesmente não tem motivos. Tornou muito difícil levar a sério as situações perigosas de One Piece. Cara, então, ó, pra resumir, o problema inteiro de One Piece, de acordo com o Aizen, é suspensão de descrença. O que é uma suspensão da descrença? Quando você tá vendo uma obra, você tem ali a descrença. Você sabe que é um desenho e tá tudo bem ter seus absurdos. Quando uma coisa tão absurda acontece, você suspende essa descrença. Você fica tipo, caralho, peraí. Mesmo nesse universo, isso não faz o menor sentido. Não dá, tá ligado? Não dá pra não te tirar do bagulho. É que nem quando o teu pai chato vai lá e fala: ô, por que esse Shinigami aí de Death Note tem um pingente de coração na orelha? Aí eu fiquei, caralho, não sei, ele é gótico. Porra, rapaz, você acabou de estragar toda a experiência da parada. A gente tava imerso ali num dilema moral. E aí o cara vem e joga uma coisinha que vai te tirar da história. E depois você vai ficar tipo, caralho, não consigo mais ver isso aqui direito, não. Que nem eu com a suposta morte do Luffy contra o Crocodile. Que eu queria que fosse morte definitiva, mas ia acabar o anime. Não tinha que ter acontecido daquele jeito, tá ligado? As mortes falsas desanimam demais. Pode ser bem frustrante dependendo da execução. Porque mesmo os personagens que são menores, os secundários, até os terciários, são invencíveis. É difícil sentir o suspense porque você sabe que o Oda não vai realmente se comprometer com a morte dos personagens. É tipo em Punk Hazard, quando o Caesar Clown cria aquela porra que devia... Punk Hazard, Caesar Clown. Esses nomes... Você tá inventando tudo agora, né, Aizen? É um gás mortal. Aí você descobre que na verdade não é um gás mortal, porque as pessoas elas podem tranquilamente sobreviver àquilo. Não é tipo como se fosse super difícil escapar. Pelos rumos de One Piece, não existe motivo pra levar muito a sério os perigos do novo mundo. A Grand Line era chamada de paraíso em comparação com a outra parte do planeta, do oceano, na verdade. Mas nada disso se justifica, cara. O Zoro lá em Water 7, ele fala que isso não é um jogo pra piratas bobos e etc. Mas eu acho que falta, eu acho que já tá na hora do novo mundo começar a cumprir o aviso de perigo que ele tem. Porque senão, basicamente, o novo mundo não muda em nada da Grand Line. Apesar de as pessoas falarem que é mais perigoso, no fim, continua exatamente a mesma coisa. Mas é basicamente isso. Top.